Opa, tudo bom? Esse daqui é o Podcast Sabido, um bate-papo com os meus alunos da comunidade Independência Digital. E hoje eu vou bater um papo com a Maria Santos. E aí, Maria? Primeiramente, muito obrigado pela sua participação. E para a gente começar, se você puder, por favor, se apresentar e falar de onde que você é, falar um pouquinho de você para a gente. Então, eu que agradeço, né, poder estar participando, né, poder estar contribuindo, porque eu sei quanto que é importante, né, para as outras pessoas, para todos nós. E eu sou sergipana, nasci no estado de Sergipe, né, uma cidade do interior chamada Itabaianinha, mas eu moro em São Paulo há 41 anos. Eu moro numa cidade aqui chamada Cotia, na região metropolitana de São Paulo, né. Então, vim para cá com 15 anos. Então, eu tenho 56 anos, né? E eu moro aqui há um bom tempo. Então, Sergipe, eu quase não tenho muita lembrança, muito pouca, porque A vida, eu sou a vida toda em São Paulo, então, né? a vida inteira em São Paulo, né? É igual eu nasci na Serra, aqui no Espírito Santo. Minha família era de Vitória. A Serra era por causa do hospital, que era melhor na época. Uhum. Só que aí eu vim para Piúma cedo também, e aí eu nem conheço, assim, eu conheço pro lado de lá, né? Porque é perto, fica relativamente perto, Uhum. 2 horas de carro, mais ou menos. Só que assim, a vida é aqui também agora. Acho que mais ou menos igual você. Foi nova, né, para um novo lugar e acabou ficando lá e a vida é aí Acabei, agora. acabei aqui sendo a minha cidade, né? O meu lugar, o meu estado, né? Porque de lá eu tenho Aham. muito poucas lembranças. Então, eu me considero paulista. Eu nasci lá. Ah, Mas aqui eu falei maravilha. assim, que é maravilhoso. Maria, você se lembra como que você me conheceu? Se foi YouTube, por onde que foi? Como é que foi isso daí? Sim, eu lembro. Que eu sou muito curiosa, né? Sou uma pessoa muito curiosa, e eu estava procurando os vídeos, que eu gosto de vídeo que ensinem, conteúdos bons, né? Que eu vou aprender alguma coisa, tirar algo bom daqueles conteúdos. Então, não fica assistindo no YouTube porque tem um vídeo lá e eu vou assistir. Então, eu estava procurando um vídeo que eu gosto muito de assistir palestra, né? Alguns vídeos na igreja, médico também. Eu gosto muito de assistir vídeo que tenha conteúdo médico para você, né? Coisas boas. E eu vi, num desses entrou um vídeo seu, um chamado lá que você ia fazer como é que é? Deve ter sido a Esqueci. jornada da É independência digital. isso digital. E aí eu parei e fiquei prestando atenção, né? E era um momento que eu estava precisando muito, porque era na época da pandemia, eu não sabia mexer praticamente, só sabia mexer, passar mensagem, mexer com o celular, né, usar o celular corretamente, um monte de coisa. E eu estava, sim, bem precisando mesmo, né? Porque a gente não podia sair de casa, não tinha como fazer nada, né? A não ser ficar em casa, né? E tinha coisas que você tinha que fazer, tinha que pagar contas, essas coisas, e aquilo me chamou a atenção. Aí eu peguei, parei e escutei, né? Aí fui vendo mais outros vídeos seus, né? Fui pegando no YouTube, vendo outros vídeos. Aí eu me interessei, falei, nossa, eu vou fazer, né? Falei, eu vou fazer, porque eu sou assim, quando eu falo assim que eu vou fazer uma coisa, ninguém me tira da cabeça, eu sou um pouco teimosa nessas coisas, sabe? Aí eu falei, eu vou fazer, porque eu já estava cansada de ficar pedindo para as pessoas, né, para fazer as coisas para mim. A minha filha, ela não gosta muito de ensinar, ela mesmo já fala, eu não gosto de ensinar, eu não sei ensinar, eu não gosto de ensinar, não tenho paciência. Então, às vezes eu pedia alguma coisa para ela, até evitava de pedir, né, porque eu sabia que ela pegava e fazia para mim, então falava assim, ai mãe, pede para uma pessoa te ensinar, porque eu não tenho paciência, eu não sei ensinar, tá bom, aí eu parava e não pedia mais, né. Aí eu lembro que um dia eu fui no banco, eu precisava fazer uma coisa simples na agência, né? Era simplesmente sacar, e eu não sabia mexer no caixa eletrônico. Aí a moça que estava lá falou assim para mim, nossa, isso é tão simples, a senhora podia ter feito isso de casa, era fazer uma transferência, era uma coisa simples, assim, a senhora podia ter feito isso de casa, eu falei, mas através do celular, eu falei assim, mas eu não sei fazer. Aí ela falou, você não tem ninguém que possa te ajudar na sua casa, um filho? Aí na hora, sabe, aquilo me deixou muito chateada, né? Porque eu sabia que eu tinha, a minha filha sabia fazer, mas a minha filha não gostava de fazer. Aí eu peguei e falei assim para ela, ter eu tenho, mas ela não faz, né? Ela não faz, ela não gosta de fazer, não gosta de me ensinar. Ela falou, alguém que possa ensinar? Eu falei, ela não gosta de ensinar. Ela falou, nossa, é tão simples. Aí eu vim para casa naquele dia muito chateada, né? Porque era uma coisa simples.
E aí você depende dos outros, você não sabe fazer. Aí eu vim para casa, cheguei em casa, eu falei, não, eu vou me inscrever. Eu falei assim, eu já aprendi tanta coisa, por que eu não posso aprender? Né? Eu sei que vai ser difícil, mas eu posso aprender. Eu sou assim, quando eu quero uma coisa, eu encasqueto com uma coisa, eu falo, eu vou até o fim, não quero nem saber. Eu fui estudar, voltei para a escola com 46 anos, fiz o fundamental, fiz o ensino médio, tirei habilitação, tudo assim, terminei com 50 e poucos anos, 53 anos. Aí eu falei, se eu aprendi as outras coisas, por que eu não vou aprender? Eu tirei habilitação, só aprendi a dirigir, por que eu não vou aprender também mexer no celular? É questão de tempo, posso não aprender tudo, mas o básico, pelo menos, eu consigo, né? Aí eu já tomei a decisão que eu ia me escrever e que ia fazer o curso, né? E foi E, assim que eu assim, fiz. aprender a dirigir no começo é difícil pra caramba também, né? Você controlar a embreagem, acelerador, é difícil, mas é É, possível. E o celular é a uhum, mesma coisa, e aí você tá é, aí, é uma prova disso. daí você deixa o E- carro morrer, depois você você pega de novo, depois você fica com medo, os primeiros dias você fica com medo de mexer, o celular também é difícil. Aí eu falei, é, não, eu vou fazer porque eu preciso fazer. Eu falei, eu não posso ficar dependendo dos outros, porque antes as minhas tinha duas sobrinhas que elas me ajudavam. Então, quando eu precisava de alguma coisa, elas faziam para mim. Só que as duas casaram. Agora elas estudam, elas têm o marido dela, a vida delas. Eu não quero ficar incomodando, não queria ficar incomodando, né? Aí eu falei, não, o jeito é eu me virar, eu não sou doente, eu posso aprender. Hoje, as pessoas que são especiais, eles aprendem porque eu não posso. Já não sou, exatamente. né? Não sou mais uma criança que tem, não sei que o meu aprendizado agora já é mais lento, né? Porque antes eu aprendi as coisas com muita facilidade, sabe? Eu via uma vez eu aprendi, agora não, agora já tem uns déficits de atenção aí muito grande que a gente vai Mas, esquecendo. mas na verdade é assim mesmo, ainda mais quando a gente fala de celular, né? A gente não tem funções que a Uhum, gente não usa todo dia, como por exemplo pagar conta. Depois de um tempo uhum, se torna comum, mas não é algo que você tem uma conta para pagar todo dia. E aí por isso, né, que é importante, né, a questão igual na comunidade, lá no aplicativo da Raposinha, que tem todas as aulas. Isso é um grande uhum, benefício para vocês alunos, porque vocês podem, na hora que precisar, ir lá e acessar a aula que vocês tiverem dúvida. E aí o que que acontece? Você vai acessar talvez a primeira, segunda, terceira vez. Depois de um tempo, aquilo dali se torna familiar e aí você não precisa mais daquela aula. Só que se passar muito tempo e você deixar de fazer aquilo, você vai precisar voltar e fazer. É igual eu quando eu estudei, quando eu não lembro das contas do ensino fundamental, do ensino médio, por exemplo. Na época uhum, eu fiz, fazia prova, passava de ano. Só que se me mostrar hoje, eu já não vou lembrar. Por quê? Porque tem muito tempo que eu não vejo. E o celular é basicamente isso também. Quando a gente fica muito tempo sem ver, a gente acaba ficando na dúvida. E aí é um dos benefícios de ser aluno da comunidade, é poder ir lá e assistir quando precisar. E é isso que você falou. A sua força de vontade é incrível. Tem gente que realmente se acomoda. Eu vi muito, assim, né? A gente vê pessoas, né, familiares, pessoas próximas, assim, que passaram bastante aperto, principalmente durante a pandemia. Já tem, acho que tem o quê, uns 2 anos, né, desde que foi a parte mais pesada da pandemia. Hoje a gente nem usa máscara mais e tal, já melhorou bastante. Só que assim, a pandemia, ela pegou muita gente de surpresa e não só a questão do vírus, da doença, não, mas a questão do isolamento e das pessoas precisarem fazer as coisas sem poder ir a locais presenciais. E coisas que eram possíveis fazer pelo celular não funcionavam de forma presencial. Eu já comentei aqui uma vez que eu precisei fazer uma cirurgia, coisa simples, e a loja da Unimed não estava abrindo, mas eu mandei por e-mail, então foi sim. tranquilo para mim. Agora, quem não sabia mandar um e-mail com documentos em anexo, com os exames igual eu precisei mandar, passou dificuldade. E aí, assim, para quem resolveu igual você, depois que passou essa dificuldade, resolveu mudar isso, então, assim, foi um lado positivo, sabe? A pandemia meio que te impulsionou a buscar conhecimento. Só que, infelizmente, tem gente que acredita que não é possível mais, que uma certa idade limita, e aí acaba ficando parado, acaba desistindo de aprender realmente. E você tá aí uma prova disso, de que idade não é impeditivo nenhum. Você, pelo que você falou, você se formou, você tinha mais de 40 anos, se eu não me engano, então, assim, parabéns por isso, porque tem muita gente que se entrega. Então, eu fui para a escola, quando eu vim de Sergipe, praticamente eu não sabia ler, escrever nada,
né? Só sabe, nem o meu nome. Depois eu aprendi, trabalhei na casa de uma pessoa que era professor de história, e ele me ensinou. Aí eu sabia o básico, assim, só mesmo assinar meu nome, pouca coisa. Aí eu falei assim, não. Eu não sou incapaz, eu preciso estudar, né? Não tinha possibilidade de estudar, teve uma época. Quando eu tive a chance, eu não pensei duas vezes. Eu falei, não, eu vou para a escola, eu sou capaz de aprender. Então, eu estava com 46 anos quando eu fui, fiz todo o ensino fundamental, depois eu fiz o EJA, né? Fiz todo como que é, o médio, né? E eu queria, porque eu queria tirar a habilitação, e foi uma das coisas que se eu não estudasse, eu não tiraria a habilitação. E eu falei, não, vou pegar esse gancho, eu vou. Eu não sou uma pessoa que eu acho que as coisas é impossível, eu não acho nada impossível. Difícil são, mas impossível não. Então, eu sou uma pessoa que eu acho que eu sempre tenho o que aprender, eu não sei de nada. O que eu sei é pouco e eu preciso aprender mais, porque cada dia tem coisas novas, e se a gente não aprender, a gente vai passar dificuldade. Então, eu sou aberta ao aprendizado, né? Sou uma Né, pessoa, não, falei, e você tá muito certa. E assim, é igual você falou, né? Todo dia tem uma novidade, tem alguma coisa mudando, e isso é para tudo. É uhum, igual a gente fala do celular, né? Hoje eu já fiz, no momento que a gente está conversando aqui, eu não sei exatamente, mas foram mais de 80 lives que eu já fiz. E aí, às vezes as pessoas perguntam, mas isso continua ou para um certo momento? Às vezes até alguém da minha família mesmo, de curiosidade, pergunta. Aí eu falo assim, não, toda terça-feira eu faço uma aula nova, toda semana uma aula com um tema novo. Mas não falta tema, não? Eu falei assim, não, porque os aplicativos, eles estão sempre mudando. sim, É, função de pagamentos que habilitou no WhatsApp um tempo atrás, o Banco Central agora falando em liberar Pix, como se fosse um Pix parcelado, para quem não tem uhum, cartão de crédito e quer comprar parcelado, poder usar o Pix. Então, assim, uma boa. as tecnologias, elas estão mudando com frequência, e isso é uma vantagem muito grande para a gente. E uma coisa que você falando, né, da dificuldade, que um certo tempo você não conseguia estudar, porque não tinha condições mesmo, não dava. Eu lembro, assim, Uhum, história, meus avós, e eu acho que isso era muito comum antigamente, mas eles tinham que caminhar bastante, às vezes pegava até barco para atravessar certas regiões para poder estudar. Era muito difícil estudar antigamente, na época eu acho que devia ser ensino fundamental, talvez ensino médio na época deles. Hoje eles têm, meu avô tem 70 e poucos anos, próximo dos 80. Então, assim, foi muito difícil na época deles. E hoje não. Hoje a gente consegue, pelas facilidades que a internet trouxe, hoje a gente uhum, consegue estudar, igual vocês que são online. alunos, vocês conseguem estudar online. Tem faculdade online, tem de tudo online hoje. Cursos profissionalizantes, de tudo. O aplicativo da Raposinha, por exemplo. Você está em casa, você resolveu estudar, você faz o quê? Você pega o seu celular, você abre no aplicativo da Raposinha e você tem todas as aulas aqui. Então, assim, é uma facilidade hoje em dia. Então, assim, para quem está buscando, para quem quer aprender, hoje a gente tem muito mais facilidade do que a gente tinha antigamente, e graças à Sim, internet, a popularização do celular, que a gente chama de smartphone hoje. Então, assim, hoje, para quem quer, tá muito mais simples. Não é fácil, mas tá muito é. mais simples. Tem que querer, tem que ter boa vontade. O meu sonho era estudar, mas como eu sou a mais velha de 11 irmãos, né? E a gente morava lá na roça, no interior, e os meus pais separaram, meu pai foi embora de casa, minha mãe tem uns problemas emocional, como diz a história, bem complicado, e eu acabei assumindo tudo, né? Acabei assumindo a falta do meu pai, se a gente tinha que trabalhar, e cuidar, acabei assumindo uma responsabilidade que não era minha, e aí foi priorizando ajudar a mãe, né, criar os filhos, né, e deixando para trás. Mas eu falava, mas não vou perder a oportunidade, na hora que eu tiver uma oportunidade, eu vou estudar, né, na hora que eu tiver uma oportunidade, eu vou estudar, porque era meu sonho, né. Eu falei assim, sempre gostei de saber, eu não gosto de depender dos outros, sou uma pessoa que eu não gosto de depender de ninguém. Quando eu só peço uma coisa para a pessoa, realmente, quando eu não puder fazer, mas primeiro eu vou me bater para fazer, tentar fazer, porque ficar pedindo para as pessoas, porque cada uma tem suas obrigações, cada pessoa tem suas, como que é, os seus problemas, né? Tem muitas coisas, principalmente hoje em dia, que hoje em dia o tempo da gente parece que voou, a gente não tem mais tempo para nada. Aí eu falei, mas quando teve a oportunidade, eu falei, agora chegou minha vez. Aí a minha filha já estava deixa que ela, depois eu casei, aí com 2 anos e pouco nasceu a minha filha, e eu priorizei ela, e ela terminou os estudos dela, ela também casou, eu falei, agora é minha vez agora
eu vou estudar, e fui estudar. E eu falei, eu não quero parar. E eu sou uma pessoa, eu gosto muito de história, sabe? Eu gosto de estudar história e ciência. Eu sou muito curiosa, então, quem é curioso, história você viaja. Quando você estuda história, você viaja, você vai para um outro mundo, né? E eu gosto desse mundo, sabe? De descobrir coisas novas, porque na história você aprende coisas novas, você viaja, você conhece outras culturas, né? E eu falei, eu me transporto da minha para outro lugar. Então, eu falei, eu sou muito curiosa. Eu falei, não, eu vou estudar, né? Isso não vai ser barreira, não. Né? Eu sei que eu não tenho mais a capacidade de aprendizado como tem os jovens hoje em dia, né? Mas eu posso aprender pelo menos metade, 50% já ajuda. Mas E eu, assim, né, até quando a gente fala, né, a criança aprende com muita facilidade, mas igual a Ana Júlia, ela teve aula de inglês, aí eu não lembro exatamente agora se foram as cores em inglês ou se foram os números, eu acho que foram as cores. Aí ela chegou em casa e falou, mamãe, ela tem 4 anos, mamãe, aprendi as cores em inglês, eu acho que foram as cores. E aí a Jéssica falou assim, ah é? Fala pra mamãe quais são. Não lembro. Então, assim, criança aprende fácil, não aprende? Sim, aprende, esquece mas também, nem né? as crianças aprendem da primeira vez. Por É, isso é importante a repetição. Então, assim, uhum. quem tenta na primeira vez, não aprende e já desiste, aí, infelizmente, a pessoa vai acabar abrindo mão de várias coisas ao longo da vida, porque dificilmente a gente consegue as coisas de primeira, isso vale para tudo. Né? Não é porque eu dou aula aqui que quando tudo para mim é de uma maneira, ocorre de uma maneira mais fácil. Não, tudo que eu preciso, tudo que é novo para mim é difícil também. Eu também tenho que É, quebrar a cabeça às vezes um pouquinho, não aprendo de primeiro. Se é algo que eu não faço com frequência, eu também esqueço, preciso relembrar. De vez em quando, quando é uma aula que já tem muito tempo que eu dei e é algo que eu não estou mais usando, se me perguntar, eu preciso dar uma olhadinha. Então, isso é sim. normal. Sim, eu também. Eu falei assim, eu não sou de desistir. Quando eu ponho uma coisa na cabeça, eu vou em frente, eu não desisto. Porque eu falo assim, difícil será, mas impossível não. Então, eu falei assim, não sou incapaz. Eu sou uma pessoa que tenho capacidade, talvez um pouco, mas eu vou conseguir. O pouco que eu conseguir já serve, né? Eu Nada, sempre não, fui não assim. tem essa de Mas, eu, pouca capacidade, não. mas É, tem tanta gente aí que tá aí que teria um potencial talvez até maior, mas não tem desperdiçando. boa Você não, vontade, né? você tá correndo atrás, você tá fazendo certo. Não tem E boa assim, você, vontade. é, e o que que te motivou que você falou assim, não, eu preciso entrar na comunidade? Foi mais a questão de dependência ou também teve um pouco de medo, porque você tinha medo de usar o celular, alguma coisa assim? Porque é comum. Eu já vi basicamente que tem dois tipos de alunos. Tem aqueles que não querem mais depender dos outros, né? Que sempre precisam ficar pedindo ajuda, aí acaba levando não, acaba falando assim, não, depois eu te ajudo, ou outra hora eu vejo para você. Então tem esse perfil de aluno que não quer mais ter que depender dos outros. E tem o outro aluno que ele não se importa de perguntar às pessoas, só que ele sempre tem medo de fazer as coisas. Ele tem medo de tocar o dedo num botão e estragar o celular, medo de pegar vírus, medo de excluir uma foto, um documento importante. No seu caso era o quê? Era só a dependência? Tinha um pouquinho de medo também? Como é que era? Não, primeiro foi por causa da dependência, porque igual eu falei para você, eu não gosto de depender, de ficar dependente dos outros, que eu acho que se a pessoa aprender, eu também posso. Por que eu não posso aprender? Então, eu fui para a dependência de não ficar dependendo, pedindo, levando não, né? Que é muito chato, porque você vai pedir para a pessoa te ensinar, e você leva um não, aí aquilo você já não quer pedir mais, né? Mas depois, e o medo também faz parte também, porque eu não era tão medo de excluir alguma coisa, eu tinha medo de eu mexer em algum botão errado e alguém fizesse, porque hoje eles cronam o celular, né? Alguém pudesse cronar o celular, eu falei assim, tinha um pouco de receio sim de mexer no celular, mas o meu problema foi não depender dos outros, era parar de levar não, ou de fazer as coisas, de esperar a pessoa com a boa vontade da pessoa quando ela quisesse fazer, quando tivesse a boa vontade. Às vezes 2, 3 vezes. E eram coisas importantes, porque às vezes era pagar conta, o banco estava fechado, as lotéricas estavam fechadas, era pagar conta às vezes, né? Quando a pessoa, você vê que a pessoa tem a boa vontade de fazer, que era o caso da minha sobrinha, elas me ajudavam, mas depois as duas casou, eu falei, eu não vou ficar incomodando elas, elas têm o marido delas para cuidar a vida delas, elas estudam, né? E eu não vou ficar incomodando. Então eu comecei a me virar. Eu falei assim, quando eu vi eu falei, não, tomei atitude, eu falei, não, eu vou fazer sim.
né? Porque chega uma época, na época não tinha nem como você estudar mais, você ir para uma escola, fazer um curso, não tinha como eu fazer, porque estava tudo fechado, né? E foi É, assim que eu tomei a decisão, de mais por causa dessa dependência dos outros. e Foi uma o que eu. coisa que eu não, e uma coisa que eu não sei se chegou a acontecer com você, mas eu também escuto com frequência, é a questão do quando você vai pedir uma coisa, às vezes você ficou com uma dúvida, né? Às vezes a pessoa até meio que te falou assim, né? Pegou o celular, falou, você vai tocar aqui, 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 pronto. Aí na hora que você vai colocar em prática, é normal. Uhum, Dá para falar assim que 90% das vezes vão surgir dúvidas, porque aquilo dali é novo para você. E aí tem aquela sim. questão de você ir até a pessoa de novo e falar assim, olha, eu tô com dúvida aqui. Aí a pessoa fala assim, poxa, mas eu já te ensinei isso antes. E aí, pelos relatos que eu tenho, isso aí é uma coisa que incomoda bastante também. A pessoa É, falar, né? Eu já te ensinei. Só que mas a nem pessoa não sempre a pessoa entendeu. ensinou. Às vezes a pessoa não Uhum, ensinou. Na é. maioria dos casos, a pessoa pegou o celular, fez e te devolveu. Mas na cabeça Onde, dela, ela te ensinou e acaba uhum, falando isso que é desagradável de ouvir. um dia aconteceu uma situação desagradável que eu fui fazer o Pix, só que como não era digital, tinha duas senhas, que era a senha do Pix, né, e a senha da conta. E eu digitei uma, aí eu pedi para minha filha, falei para ela assim, vamos me ajudar? Me ajuda aqui para fazer. E ela estava lá, entretida em alguma coisa, assistindo televisão, alguma coisa, ela estava assistindo televisão. E eu acabei bloqueando a senha, porque ela fez pouco caso e eu acabei bloqueando a senha. Eu tive que ir no banco para desbloquear. Aí eu falei para ela assim: eu não quero. Ela, daqui que eu faço. Eu falei: eu não pedi para você fazer. Eu pedi para você me ensinar. Se você, toda vez que eu for fazer o Pix, você tem que fazer, eu não vou aprender. Você já sabe, mas eu preciso aprender. Eu não pedi para você fazer. Eu quero que você me ensine a fazer. Eu preciso aprender. E não que você faça para mim. Eu pedi para você me ensinar. E aí eu acabei ficando chateada. E aí eu falei para ela: eu não vou te pedir mais. Não vou te pedir mais para você fazer, porque ela fala assim, ela sabe que eu não gosto de ensinar. Eu falei, então tá bom, eu não te peço mais. E aí eu fiquei chateada, fui no banco, acabei coisando e eu não pedi mais para fazer. Aí eu falei, não, agora mesmo que eu vou prestar atenção. Aí foi que eu vi que eu tinha colocado uma senha errada e eu bloqueei a senha do cartão. Ele foi lá, quer dizer, o aplicativo bloqueou a senha do meu cartão. Aí eu falei, Isso é, isso serve para a gente prestar mais atenção, ficar atento no que a gente vai fazer. E aí, pronto. Comecei a prestar atenção no que eu estava fazendo, né? Ler bastante, porque às vezes a gente tem mania também de não ler aquilo que está pedindo, né? Confiante que a outra pessoa está te ensinando, ela vai te ensinar certo. E aí foi que eu aprendi a fazer. E eu falo para você, eu falei, agora é o mínimo que eu peço para os outros fazer, sabe? Poucas coisas, porque geralmente quando eu não sei fazer aquilo ali, eu vou lá na cozinha, como diz a história, no aplicativo lá e procuro. Aí vou lá, por exemplo, para mim fazer a compra, né? Eu tive muita dificuldade em fazer compra online, porque cada site é diferente, muda. O Mercado Livre é uma coisa, o Shopee é outro, então, até e por isso eu comecei a trazer esse assunto de novo, igual eu estou fazendo do Shopee, depois pretendo fazer da Amazon também, porque para vocês terem a confiança de, né, onde é. comprar, não dá para fazer de todos os sites, mas vocês terem Uhum. uma base, de pelo menos uns 3, 4 sites, como que compra, isso vai trazer uma clareza maior para vocês quando vocês forem fazer de outros sites, né? E aí você vai ficando cada vez mais familiarizado. Teve uma aluna que comentou que ela aprendeu a fazer compras online, aí um belo dia ela precisou comprar uma passagem de ônibus. Eu nunca ensinei a Uhum. comprar passagem de ônibus, Sim, mas ela foi lá, ela soube fazer, porque ela tinha aprendido a comprar online. Aí ela sabia o uhum. que ela precisava ler, ela leu, prestou atenção, foi lá e conseguiu. Então, assim, isso É. aí vai desenvolvendo para outras áreas também. Uhum. E Maria, como que, né, você falou, né, na questão da frustração, é complicado mesmo, eu entendo essa questão da dependência, e depois que você se tornou aluno da comunidade, o que que mudou para você? Eu acho que mudou muita coisa, mudou tudo, porque eu comecei a ver que eu era capaz de fazer, né? Que eu só precisava de alguém que tivesse um pouco de paciência e boa vontade, que eu ia aprender, né? Que eu tinha capacidade de aprender, e eu fui aprendendo, cada dia eu fui aprendendo um pouco, né? Aí, no primeiro dia, que foi difícil, você lembra que quando foi para mim fazer, eu não sabia fazer inscrição, e ficamos até meia-noite lutando, né, para mim, vocês mandava vídeo, onde que era que eu tinha que
que ir lá e fazer, né? E eu acabei fazendo. Nossa, aquele dia eu chorei no dia que eu falei, não acredito que eu consegui fazer, eu não consegui, que eu consegui me inscrever, sabe? Para mim foi a primeira vitória, né? Foi eu ter aprendido, não depender de ninguém, ter me inscrevido, né? Depois foi quando eu comecei a pagar as contas, né? Aí, agora eu não vou mais, agora se é conta de celular, qualquer coisa, eu vou lá com um código de barra, já faço, né? Como dessa história, faço transferência, faço através do Pix, faço transferência nas contas, né? Se eu tenho que transferir alguma coisa. Então, eu aprendi a lidar com o aplicativo e, para mim, isso mudou tudo, sabe? Mudou tudo porque eu já não tenho muito tempo, não posso sair de casa durante a semana porque eu olho criança. As crianças chegam aqui 5 e pouco da manhã e até 7 horas, então não tenho o que deixar, não posso sair. Para mim era difícil muito para sair, sabe? Dependia dos outros, para pagar alguém para ficar aqui, para poder eu sair, quando é assim, caso de médico. E aí, não, agora eu falei, eu não dependo mais de ninguém para ficar pedindo para ir pagar a conta ou para fazer isso para mim através do celular, né? Agora eu vou lá, pago minhas contas, né? E quando eu quero comprar alguma coisa, no Mercado Livre, eu acho que é o mais fácil para comprar. Eu acho que ele é bem mais fácil para comprar, porque depende dos outros sites, Amazon, o Shopee, tem uns que são muito, para mim ainda está um pouco complicado, está um pouco confuso, né? Quando a gente fala de Shopee, eu acho que o Shopee ele mistura muito as coisas, ele tem muita coisa anunciada, e quando a gente fala de Amazon, você vê, tipo assim, por exemplo, esse controlezinho aqui, tem vários vendedores vendendo esse controle aqui no mesmo anúncio. No Mercado Livre, não. Se tiverem 2 vendedores, vai ter um controlezinho e um anúncio, e o outro anúncio com controle. Na Amazon, não. É tudo agrupado. E por ser agrupado, às vezes você faz uma pergunta, vários vendedores respondem, falam coisas diferentes. Às vezes um controle só tem uma função, o outro tem duas, e fica misturado. Então, na Amazon é realmente um pouquinho mais complicado, por isso que eu nem dou tanta preferência a comprar pela Amazon. Eu compro mais pelo Mercado Livre também, por causa dessa facilidade que você falou. Lá eu acredito ser o mais tranquilo também de comprar. No Shopee eu comprei um produto lá e depois eles não tinham, acho que não tinha no estoque, não sei, e depois eles tiveram que me reembolsar, né? Fazer o reembolso. Reembolso disso, porque eles não tinham, eles me mandaram no e-mail lá, e eu falei, e agora? E agora como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou ter que mandar? Porque precisava do número da conta, né, para mim fazer, né? Aí eu fui lá e pedi para minha filha, eu falei, me ensine, não faça. Vai lá, me ensine como é que eu tenho que fazer. Aí ela falou, não, é para a senhora dar o número da conta, como é que eles vão reembolsar a senhora se eles não têm o número? Eu falei, então tá bom. Porque eu acho que sempre no Mercado Livre é um pouquinho, para quem está começando, igual a gente que não tem muita experiência, é mais fácil, é bem mais fácil para a gente comprar. Mas eu falo para você, mudou muita coisa, graças a Deus mudou muita coisa, eu me senti, como que se diz, sei lá, mais animada, que eu, sabe, que eu posso fazer, sabe, outra pessoa, eu sabia que eu podia, né, eu acho que eu não tinha tido oportunidade, a gente não tem, porque não tinha, assim, foi a primeira vez que eu vi alguém querer ensinar através da internet. Eu sei que tinha curso online, mas, sei lá, eu não tinha me interessado. Quando eu vi, eu me interessei. Eu falei, nossa, alguma coisa me chamou a atenção. Eu falei, vou fazer sim. E agora eu vou dar preferência aos cursos online, porque eu sei que a gente aprende sim. Porque no início o pessoal fala, mas online você não vai aprender. Aí você consegue aprender alguma coisa? Eu falei, consegue, a boa vontade da gente, a gente consegue sim. Eu falei, e ele explica tão direitinho que a gente consegue fazer sim. Eu falei, só se não quiser mesmo, porque ele tem paciência para explicar. Eu fiz um outro curso online, quer dizer, não fiz, me inscrevi, mas aí era por notebook, né, de computador. Mas eu não gostei, sinceramente, porque a pessoa que ensina ali, pelo amor de Deus, aí eu até larguei o curso, nem terminei, não terminei, porque ele não dá para entender o que ele fala, parece que você não consegue entender. É porque as pessoas, elas fazem, né, a maioria dos cursos que você vê na internet hoje, eles não são voltados para uma certa idade, tipo assim, pessoas com 50, 60, 70, 80 anos, igual é o nosso caso aqui. Então, por isso que no nosso curso, eu ensino desde o básico mesmo. Igual você falou. Vinícius, para mim, a minha primeira vitória foi quando eu consegui me inscrever, fazer a minha compra. Foi.
E aí, Foi. como que você comentou que você fez? Através de um vídeo que eu te mandei. Por que que eu já tenho esses vídeos prontos? Quem se inscreveu nessa última turma, tinha lá inscrição via cartão de crédito, boleto ou Pix. Por que que eu faço assim? Cada um desses botões era um vídeo ensinando. Por que que eu faço? Porque eu quero que as pessoas entendam que aqui tem passo a passo, tem orientação desde o início. E que é Sim. super normal pessoas igual a você que fizeram a primeira compra online para se inscrever no curso. Então, isso para mim me traz também uma grande satisfação de saber o quê? O voto de confiança de vocês, a confiança que vocês estão colocando no meu trabalho, de acreditar e de fazer a primeira compra para entrar no meu curso, um curso para aprender a Foi mexer a no celular. primeira Então, isso vez. para mim é incrível. Então, assim, eu dou o meu melhor porque eu fico muito satisfeito com todo esse carinho, com toda essa confiança que vocês depositam em mim. Então, por isso que tem videozinho com passo a passo desde o Isso. momento da inscrição. Então, por isso que você vai conseguindo aprender, porque é passo a passo, é detalhado. Só que, infelizmente, isso é a minoria na internet. E é muito Teve um... importante, viu? É muito importante. Esses videozinhos, nossa, foi o que, passo a passo, eu fui olhando, conforme você explicava direitinho, eu fui lá e eu consegui. Nossa, quando eu consegui, eu chorei. Eu falei, não acredito que eu consegui. Aí eu tive certeza que era aquilo que eu ia aprender, que eu queria, porque da forma que você estava ensinando, eu ia aprender, entendeu? Porque se eu conseguir fazer, se eu conseguir me inscrever, eu falei, nossa, que não sabia fazer nada, não acredito. Eu, naquele dia, nossa, para mim foi E a maior vitória. E não quer dizer que foi fácil, não. Eu não lembro exatamente do seu caso, mas Foi tem várias alunos vezes. que ficam mais de um dia tentando, porque às vezes Eu tem fiquei alguma umas 2 coisinha do horas. celular, às vezes está tocando o dedo sem querer, né? Que os botões são muito próximos na hora Uhum, de finalizar, de digitar os uhum, números do cartão, acaba uhum, tocando o dedo no lugar errado sem querer, na hora do e-mail e tal. Então, assim, não quer dizer que é fácil, que depois que viu o vídeo que já vai conseguir. Não. Precisa, às vezes, assistir 2 vezes, 3 vezes, e aí vai dar uhum. força de vontade também, igual você falou. Você ficou 2 horas tentando. Por 2 quê? Porque aquilo horas. ali era novo para você. Você Uhum. pensar, já pensou? Não estou comparando, né? É difícil comparar, falar que É. fazer uma compra online é igual dirigir um carro. Mas você não Uhum. vai dirigir um carro achando que você vai aprender da primeira vez. E nem Uhum. muito menos que você vai aprender em 2 horas. É Só que verdade. para fazer a sua primeira compra, a sua inscrição para o curso, você continuou insistindo até que você conseguiu. E aí você levou 2 horas. Mas tem Uhum. gente que leva muito mais. E aí, Uhum. essas pessoas que demoram, elas entram com um interesse muito grande. Porque Uhum. aquilo dali se torna cada vez mais prazeroso. Porque na dificuldade, naquelas várias tentativas, você vai lá e consegue. Aí Uhum. você bate no peito e fala assim, eu sou capaz. E É, aí, sim. quando a pessoa fala isso comigo, fala, Vinícius, essa é a minha primeira compra. Aí eu falo assim, então parabéns. A sua Uhum. primeira vitória foi hoje. Seu É, primeiro aprendizado, seu primeiro grande aprendizado foi a inscrição. E aí, a é. partir de agora, pode ter certeza que vai aprender muitas outras coisas. Então, esse, graças a Deus, não é um caso isolado de pessoas que Uhum. fizeram a primeira compra assistindo o videozinho com passo a passo que eu mando. É, mas Então, isso foi, é muito nossa, legal. esse daí foi a primeira vitória, que eu não vou esquecer esse dia, nossa, à noite, né? Já ia tá quase meia-noite, eu te mandava mensagem, foi a primeira vitória que eu, e depois quando eu fiz a primeira, que eu comecei a pagar as contas, que eu vi, nossa, várias vezes eu chorava, eu falei, nossa, eu consegui, eu sou capaz, eu sei que eu sabia que eu ia conseguir, né? Mas graças a você que tem paciência, né? Que Deus te deu um dom de ter muita paciência com as pessoas, porque o dom de ensinar não é fácil. Eu falei, eu também gosto de ensinar, né? É tanto que quando eu terminei o ensino médio, eu falei que eu ia fazer pedagogia, né? Que eu amo ensinar. Assim, o pouco que eu sei, eu passo para os outros. Para mim, isso faz muito bem você passar para os outros, você ensinar. Porque para que serve você aprender uma coisa e você não ensinar para outra pessoa? Entendeu? Para Sem mim não contar serve que de quando você ensina, você aprende ainda nada. mais. Sim, quer dizer, aquilo lá você vai aprendendo, que você está colocando aquilo para outra pessoa, você está aprendendo junto com ela. Então, eu Igual gosto alguns muito. alunos falam assim: ah, Vinícius, eu ensinei minha vizinha, ensinei uma amiga. Eu falei, isso aí, parabéns. Continue ensinando mesmo, porque você vai aprender cada vez mais ajudando os outros também. Então, isso é incrível. Tem pessoa que tem dom, tem gente que ensina por né, mas não tem dom. Mas eu falei, não, com você só não aprende mesmo se a pessoa não quiser, porque você tem paciência, é um dom que Deus te deu, né, que você descobriu, né, de ser professor, de ensinar. E essa
como que essa capacidade que você tem de ensinar, a gente aprende com facilidade, sabe? Porque que igual eu tô te falando, para a gente já é mais difícil, mas a gente aprende, e isso tem feito muito, muito bem, que Deus abençoe você, e que cada vez mais você possa ajudar as pessoas, porque eu sei disso, é muito gratificante quando você ajuda uma pessoa, você consegue tirar uma pessoa de uma situação tão difícil, que é no caso da gente, né, que não sabia nada, dependendo dos outros, que você fica ali, e agora, o que eu vou fazer? Como que eu vou fazer isso? Não tem ninguém, então, é a situação difícil. Quando você vê alguém que pode te ensinar, que te ensina, e você sai daquela escuridão, parece que é uma escuridão que você não consegue sair, que você vê que tem uma possibilidade de você aprender, você nem sabe como isso é bom, né? Como isso faz bem para a gente se sentir que a gente é capaz, né? E é uma coisa que eu sei que não é fácil, para você não é fácil, porque ficar 2 horas sentado, 1 hora e meia aí sentada para fazer uma live, para explicar direitinho, mas o dom, eu falo para você, aquilo é gratificante. Depois quando você termina que as pessoas falam, eu sei que isso é muito gratificante. Eu sei porque eu olho criança aqui, e agora eu não olho mais bebê, porque como eu já estou um pouco cansada, não olho bebê, mas quando a criança começava a falar, quando eu ensinava ela a dar os primeiros passinhos, às vezes eu chorava, porque de eu ver É, que, né, É aquela... realmente, é realmente muito gratificante, igual assim, eu termino de fazer uma aula, por exemplo, né, igual você falou, né, é cansativo, de certo ponto é um pouquinho cansativo, porque não é só a aula, né, tem todo o passo a passo de preparação, igual o professor mesmo de Sim, escola, que sim. tem que preparar o material, eu Uhum, preparo para poder entregar meu melhor aqui para vocês, ensinar da melhor uhum, maneira possível. Tem aplicativos que eu preciso testar para saber se daquela maneira vai ficar melhor de eu ensinar ou uhum, não, que às vezes uhum, eu faço de uma maneira e depois, não, essa maneira aqui não ficou legal, deixa eu ver de uma outra aqui. Ah, essa forma aqui ficou melhor de explicar, vai ficar mais fácil de entender. Então eu preciso fazer esse planejamento, isso toma um certo tempo também, mas assim, terminar uma live com a quantidade de bênçãos, de agradecimentos, é incrível, isso é maravilhoso, e assim, não é só comigo, isso que eu acho incrível. Vocês agradecem pela vida das minhas filhas, pela vida da sim, Jéssica, abençoo todos nós aqui, minha família como um todo, então isso para mim é maravilhoso. é porque E a gente se assim, torna isso é como a incrível, gente se vocês são torna família, demais. né? É porque eu acho que a gente pega confiança nas pessoas e, né, a gente pegou confiança em você, se torna como se fosse uma família, a gente quer o bem, né? Se você passa o bem para a gente devolve isso, a gente quer esse bem para sua família, que você esteja bem, né? Que vocês estejam todo mundo bem, porque o seu trabalho, tudo, porque vale a pena, né? Vale a pena tudo isso, né? Que você faz por nós, a gente faz mais do que retribuir para vocês, para sua família, que sabe que vocês também são pessoas de bem, pessoas boas, né? Pessoa do bem, porque senão não ia fazer. Eu sei que o trabalho não é fácil, eu sei que o trabalho de vocês que vocês fazem aí em família não é fácil, Mas mas é eu falo assim, é muito gratificante também, igual o suporte, né? Quando vocês às vezes mandam sim, uma dúvida lá e depois vocês vêm e falam, olha, consegui, obrigado. Então, assim, é uhum, muito gratificante também. uhum, Então a gente faz aqui tudo com muito amor e carinho, realmente, porque é gostoso, é muito bom fazer isso aqui com vocês. Então, assim, eu realmente me descobri, minha vida não era nada disso que eu faço hoje, eu trabalhava numa área totalmente diferente, você e aí falou. alguns de vocês até brincam assim, nossa, você já ensina tem tanto tempo, não sei o que. Eu falei, não, tem tanto tempo assim, não. Tem um pouquinho mais de um ano, nunca fui professor. Nossa, achava que você era professor. Não, nunca Você quis ser fui. o Muito propulsor, longe você quis disso. ser o Mas, professor graças a da vida. Deus, estou conseguindo passar da melhor maneira que eu consigo para vocês. Então, assim, isso é muito Mas tá gratificante. ótimo. Muito obrigado por todo o carinho. E, Maria, eu queria só te agradecer pela sua participação aqui. É, Foi um prazer fazer esse bate-papo com você. Não sei se você tem alguma dúvida, quer me fazer alguma pergunta, alguma coisa. não, eu só tenho a agradecer. Eu agradeço a Deus por naquele dia, ter visto o vídeo, né, e é, ter a possibilidade de conhecer esse trabalho de vocês, que eu sei que tem a Jéssica, tem acho que a sua cunhada, suas famílias também que te dão um suporte. Então, só para agradecer a Deus pela sua vida, pela vida de vocês, pelo trabalho que vocês fazem, tá? Pela ajuda que vocês nos dão. Que Deus abençoe vocês, tá? E que vocês, eu falo para vocês, vocês vão longe. Vocês vão Muito longe. obrigado. Acredito que Amém. vocês vão longe.
Porque a pessoa que trabalha honestamente e que ajuda os outros, ela só pode crescer. E vocês vão crescer, tá? Deus vai abençoar, tá? Já Amém. abençoou vocês vão crescer e que Deus abençoe, que vocês continuem assim, essa família unida e trabalhando da forma que vocês estão trabalhando, porque vocês têm como se diz, mundo pela frente de conquista ainda na vida de vocês. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado, Maria. Muito obrigado mesmo. Fica Tá? com Deus, tá? Muito obrigado pelo carinho, pela participação. E foi um Amém. prazer fazer esse bate-papo com você, tá joia? Fica Tá com Deus bom. e até a próxima. Até a próxima. E bom, eu acho que foi isso. Maria, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Foi um prazer fazer esse bate-papo com você. E eu espero que todos vocês aí tenham gostado também. E a gente se vê numa próxima oportunidade. Até mais!